Olá, abençoados, olá, povo santo do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos aqueles que estão vendo, estão compartilhando, estão aí ávidos por ouvir a palavra do Senhor, assim como eu também estou ávido por ouvir a palavra do Senhor. Como é bom nós podermos estar juntos, né, mais uma vez. E eu gostaria que você, nesse momento em que nós já estamos iniciando a nossa transmissão, aproveite para compartilhar, né, o link da nossa transmissão, aproveite para compartilhar com os seus amigos, parentes, né? Você que está assistindo diretamente do Facebook, você tem a opção de fazer salas de vídeo, que é muito interessante, né? Quando você faz uma sala de vídeo, ou seja, quando você está assistindo e coloca lá em compartilhar, vai aparecer um link em que você pode criar uma sala de vídeo. Nesse momento, todas as pessoas que são os teus amigos no Facebook, ou seja, as pessoas que estão lá na tua lista de amigos do Facebook, elas podem também entrar na tua sala de vídeo e podem também compartilhar desse culto que você está assistindo juntamente com você. Então é uma forma de nós também compartilharmos, de nós profetizarmos, de nós fazermos a nossa evangelização através das mídias sociais. Talvez você esteja estranhando aqui um pouco o nosso cenário, né? Geralmente nós fazemos no próprio altar da igreja. Hoje nós estamos fazendo aqui no gabinete pastoral, porque os irmãos que acompanharam hoje pela manhã puderam também presenciar. Nós tivemos um pequeno problema com a nossa mesa de som e por conta disso estamos gravando diretamente com áudio externo da câmera, né? Então você vai ter essa noção aí de gravação ao vivo, né? De som ambiente. Então nós fomos para um lugar mais fechado para evitar de que os ruídos, né, do ambiente, né, se possível aí, se chover, por exemplo, que ele possa atrapalhar o nosso culto ou tornar o áudio da gravação menos perceptível, menos audível. Então, nós estamos fazendo aqui o máximo para que os irmãos tenham a melhor experiência possível para ouvir o que Deus tem a nos dizer, para louvar, para adorar junto com toda a igreja que está espalhada, não só aqui nas cidades aonde existe a Igreja Cristo é Vida, mas no país e no mundo inteiro, aonde essa mensagem puder chegar, nós temos certeza que ela vai tocar o coração de muitos daqueles aos quais o próprio Deus escolheu. E mais uma vez, eu queria deixar claro para os irmãos que após essa transmissão que está acontecendo aqui ao vivo, né? Hoje estamos aqui às 18h01, 18h02 aqui no meu relógio, aqui em Fortaleza. E hoje é domingo, dia 25, é isso? 26, perdão. Domingo, dia 26 de abril, né? São precisamente aqui 18h03, né, no meu relógio. Após essa transmissão se encerrar, essa mensagem ela continua disponível no Facebook, para que você, se assim desejar, você possa assistir novamente, você possa compartilhar com outros irmãos no próprio Facebook, possa compartilhar no WhatsApp. Existe essa possibilidade, você coloca lá compartilhar e pede para compartilhar no WhatsApp ou por e-mail também. Você pode mandar o link dessa mensagem por e-mail, ou seja, tem diversas formas de você disseminar, de você compartilhar essa mensagem com as pessoas que você mais ama, com as pessoas que você realmente deseja que essa mensagem se achegue. Então, antes da gente iniciar com a palavra, vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Eu peço inclusive para os irmãos que estão nos assistindo, se você achar que o áudio está bom, que você está me ouvindo direito, né? Dê a tua opinião, né? Faça o teu comentário aí no Facebook, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar. Amém. Venha o Senhor, louvor, oferecer, como oferta de amor e sacrifício.
foi que eu nasci. Pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais louvar o teu nome, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais. E que a cada dia eu queira mais e mais louvar o teu nome, Senhor. Louvar o teu nome, Senhor. Louvar o teu nome, louvar o teu nome, louvar o teu nome, Senhor. Louvar o teu nome, Senhor. Louvar o teu nome, louvar o teu nome, louvar o teu nome, Senhor. Louvar o teu nome, Senhor. Louvar o teu nome, louvar o teu nome, louvar o teu nome, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, foi para te adorar, Senhor, que nós nascemos. Foi para te exaltar que nós estamos aqui, Senhor. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Como é bom, Senhor, exercer aquilo que está no nosso coração. Fazer aquilo que é a tua vontade. Fazer aquilo, Senhor, que agrada ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aquilo pelo qual nós fomos feitos, herança do único e soberano Deus, geração de adoradores. É isso que nós somos, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, para te louvar, para te adorar. Oh Pai amado, recebe o teu louvor, recebe a tua adoração, recebe, Senhor, o fruto dos lábios daqueles que verdadeiramente exaltam o teu nome, daqueles que foram chamados conforme o beneplácito da tua vontade. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, enquanto tantos estão aí desesperados das suas vidas, porque não sabem o que fazer, não sabem a quem recorrer, hoje nós estamos aqui prostrados aos teus pés, porque nós sabemos que o Senhor é o autor e consumador de todas as coisas, que não há Deus igual ao nosso Deus, que não há Deus tão grande, que não há Deus que mereça o louvor e a adoração, que não há, Senhor, a quem nós devemos confiar as nossas vidas, senão a Ti, Senhor, o Deus de toda honra e toda glória. E por mais alto que seja o lugar aonde os seres humanos possam habitar, ali Tu sempre estarás, Senhor. E por mais que nós, assim diz a Tua palavra, nos escondamos no mais profundo abismo, lá também Tu estarás. Porque para Ti, Senhor, as trevas e a luz são como a mesma coisa. Não há lugar onde o homem possa se esconder. Não há lugar onde Deus não domine. Em nome de Jesus. A mais bela canção que existe, os versos mais bonitos não irão
expressar a beleza da tua santidade. Se todo instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitissem sons, ainda não expressariam tua grandeza, Pai. Tu és merecedor de receber bem mais do que posso te dar, e o mais alto lugar de adoração que eu alcançar ainda estará debaixo dos teus pés. Então cria em mim, Senhor. Então cria em mim, Senhor, um coração que agrade ao teu, que eu seja como uma criança a te louvar, que o fruto dos meus lábios sejam agradável a ti, Senhor, e recebido com perfeito louvor. A mais bela canção que existiu, E os versos mais versos bonitos. mais bonitos não irão expressar a beleza Tua santidade. da tua santidade. Se todo instrumento e toda voz Se todo instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitissem sons, ainda não expressariam tua grandeza, és merecedor de Pai. receber. Tu és merecedor de receber bem mais do que posso te dar, e o mais alto lugar de adoração que eu alcançar ainda estará debaixo dos teus pés. Então cria em mim, Senhor. Então cria em mim, Senhor, um coração que agrade ao teu, que eu seja como uma criança a te louvar, que o fruto dos meus lábios seja agradável a ti, Senhor, e recebido com perfeito louvor. Então cria em mim, Senhor. Então cria em mim, Senhor, um coração que agrade ao teu, que eu seja como uma criança a te louvar, que o fruto dos meus lábios seja agradável a ti, Senhor, e recebido com perfeito louvor. Que o fruto dos meus lábios seja agradável a ti, Senhor, e recebido com perfeito
Amém. Amém, abençoados. Amém. Povo santo do Senhor. Como é maravilhoso nós estamos aqui reunidos. Irmão Carlos, tá bom aqui o cabelo, irmão? Irmão Carlos? Tá assanhado, não? Amém. Graças a Deus. Hã? Tá um pouquinho assanhado? Pronto. Melhorou aqui? Tá bom assim? Se você quiser dar a tua opinião sobre o cabelo do pastor também, você pode, viu? Em nome de Jesus. Aqui como a câmera tá muito pertinho, né? É importante que o pastor esteja também bem aparentado, né? Você vai passar aí 40 minutos olhando para a cara do pastor, o pastor assanhado, né? Não é muito agradável não, né? Amém. Graças a Deus. Bom, que maravilhoso é poder estar aqui, abençoados, né? Como eu falei agora há pouco, nós tivemos que mudar um pouquinho aqui o nosso layout, né? Por conta de que nós tivemos hoje pela manhã um pequeno problema com a mesa de som. Geralmente nós estamos fazendo no altar da própria igreja, e hoje nós estamos fazendo aqui no gabinete, já que a gravação está com a captação externa, né, da própria câmera. E eu espero que você esteja ouvindo bem, né? Se você estiver ouvindo bem também, pode postar aí os teus comentários, dizer, pastor, está legal, pastor, não estou ouvindo direito, e a gente tenta adequar aqui. Aqui eu estou colocando a câmera o mais próximo possível aqui de mim, para que você possa ter a melhor experiência possível, para que você possa realmente ouvir a palavra do Senhor, que é o mais importante nesse momento. Amém? Então, no meu relógio aqui já são quase 18h20. Vamos ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer hoje, nessa noite de domingo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos transmitindo aqui da Igreja Cristo é Vida, ao vivo, aqui em Fortaleza, para todo o Brasil. E eu gostaria de saudar mais uma vez os irmãos das igrejas Cristo é Vida em Fortaleza, né, que estão aqui nos assistindo, em Recife, né, um grande abraço para os irmãos de Recife, e em Parnamirim, né, em Natal, Rio Grande do Norte, né, grande abraço para todos os irmãos também da Igreja Cristo é Vida, e para também os convidados que talvez estejam hoje pela primeira vez vendo ou ouvindo essa mensagem. Tenho certeza que Deus vai falar de uma forma poderosa ao teu coração. Abra, por favor, a tua Bíblia, né? Para você que está pela primeira vez nos vendo, é importante você compreender que tudo aquilo que é falado na igreja tem que ser respaldado pela Bíblia. Então, você não vai ouvir nada sendo falado aqui sem que seja extraído totalmente da Bíblia, sem que seja Deus falando. Então é importante que você tenha a tua Bíblia aí na mão para poder conferir coisas espirituais com espirituais. O texto base dessa mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 12, no versículo 1. Deixa eu tomar uma água. Jeremias, capítulo 12, versículo 1. Acompanhe comigo a leitura, diz o seguinte: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo nos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. O tema da mensagem que Deus traz à sua igreja hoje, nessa noite de domingo, é: seja forte no Senhor. Isso, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, é um alerta, isso é uma palavra poderosa de Deus para você hoje. Eu gostaria de, antes de mais nada, que você fechasse os teus olhos, que você curvasse a tua cabeça e faça comigo uma oração. Peça a Deus que Ele te dê discernimento dessa palavra nesse momento, em nome de Jesus. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós te somos gratos por podermos estar reunidos com a tua igreja hoje, nessa noite de domingo, que é o dia do Senhor, e jamais nós que somos cristãos poderíamos estar fazendo quaisquer outra coisa
que não seja te louvar, que não seja te adorar, que não seja estar prostrado perante o teu altar para te ouvir falar. Hoje, Senhor, momentaneamente quis o nosso Deus que a tua igreja estivesse fora do teu templo, pelo momento em que nós estamos vivendo, por essa calamidade que o mundo inteiro está enfrentando. Mas eu tenho certeza, Senhor, que por mais que nós estejamos longe fisicamente, mas estamos perto do coração do Senhor, estamos perto do coração uns dos outros, porque a tua igreja jamais se separa, a tua igreja está sempre junta, a tua igreja, Senhor, é uma unidade que foi formada por ti para a tua honra e para a tua glória. E por isso, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar a capacidade de compreender a tua palavra com verdade, que o Senhor possa nesse instante nos instruir conforme a tua vontade, para que essa palavra possa não só penetrar na nossa mente, mas sim no mais íntimo do nosso coração, nos dar conforto, nos dar refrigério para a nossa alma, e que essa mesma palavra, em penetrando no nosso coração, que ela possa ser multiplicada profeticamente através da nossa boca para aqueles que necessitam dela. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê assim, diga amém. Diga graças a Deus, meu irmão. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, para a gente contextualizar a palavra que Deus tem nos trazido hoje, nessa noite, é importante que nós entendamos em que momento Jeremias ele escreveu isso. Me parece aqui uma queixa, né? Parece que Jeremias tem aqui questionado a Deus, questionado o modo como as coisas estavam acontecendo naquele momento. Talvez Jeremias não estivesse satisfeito com a situação que estava ao seu redor. Mas quem era Jeremias? Quem era o profeta que se referia a Deus dessa maneira? Olha, meu irmão, o que nós sabemos de Jeremias, de uma forma panorâmica, é que Jeremias era muito jovem quando foi chamado por Deus como profeta. Jeremias era praticamente um adolescente, quando foi chamado por Deus. E o ministério de Jeremias durou cerca de 40 anos. Jeremias era um profeta de Deus para o povo de Jerusalém, para o povo de origem israelita, o povo de origem hebraica. E uma das coisas mais marcantes da pregação do profeta Jeremias era que, dentre aquilo que Jeremias profetizava, ele dizia muito claramente que o povo ele não poderia ser bem sucedido se não fosse submisso a Deus. Jeremias era muito duro na sua pregação. Jeremias ele era muito contundente nas exortações que ele trazia de Deus para o seu povo, e isso fazia dele um profeta extremamente impopular, isso mesmo, impopular em meio ao povo de Deus. Jeremias era sempre aquele profeta que exortava, aquele profeta que trazia a palavra de disciplina da parte de Deus, e o povo não gostava disso. Aliás, o povo nunca gostou de ser exortado, O povo nunca gostou de ser disciplinado, Já dizia o nosso pastor Carlos Magno, que certamente deve estar nos assistindo, o povo ele se cerca de pastores para dizer não aquilo que ele precisa ouvir, mas sim aquilo que ele deseja. E sempre foi assim, Sempre foi assim em todos os tempos. A própria palavra do Senhor diz, cercar-se-ão de mestres, como que fazendo coceiras nos ouvidos, Aquela turma que fala aquilo que o povo quer ouvir, os chamados bocas de manteiga, Assim dizem a palavra do Senhor, Então, Jeremias era exatamente o extremo oposto disso, ou seja, ele não era aquele profeta boca de manteiga, muito pelo contrário, ele era aquele profeta que trazia a palavra de Deus, mesmo que ela fosse dura, mesmo que ela fosse incisiva, mesmo que ela ferisse o coração daqueles que andavam no erro. Bom, e esse profeta teve também uma característica marcante no seu ministério. Como eu acabei de falar, ele era um profeta que ninguém queria ouvir. As pessoas diziam assim, poxa vida, lá vem Jeremias, Jeremias
com essas palavras. Jeremias, lá vem ele com um chicote, lá vem Jeremias falando que Deus vai acabar com Jerusalém, lá vem Jeremias dizendo que Deus vai nos disciplinar, que Deus vai derrubar o povo pela sua indisciplina, né? Ou seja, esse profeta era um profeta extremamente perseguido, era um profeta extremamente repudiado por ser um pregador de más notícias, entre aspas, ou seja, notícias que não eram agradáveis ao povo, né? Ele era, sim, um profeta que muitas vezes foi ridicularizado. E aqueles que diziam, Jerusalém nunca vai cair, Jerusalém é a terra abençoada por Deus, jamais Deus iria lançar Jerusalém por terra, jamais Deus iria lançar uma disciplina que derrubasse a cidade de Jerusalém, né? E por isso, Jeremias, ele era extremamente perseguido, né? Ele foi, inclusive, jurado de morte, sim, jurado de morte. E ele vivia sob uma eterna tensão de ser assassinado a cada profecia que ele pronunciasse. Aqui mesmo no livro de Jeremias, no capítulo 38, no versículo 15, um pouquinho mais à frente, Jeremias capítulo 38, versículo 15, diz assim: Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te disser, porventura, não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Ou seja, Jeremias era um homem extremamente perseguido, né? Ele sabia que cada profecia que saísse da sua boca, ela viria em conjunto com a sentença de morte, com a perseguição que atentaria sobre a sua vida, né? Ele foi, inclusive, privado do conforto do seu lar, do conforto da sua família. Era um homem que vivia exclusivamente para a obra sacerdotal, para a obra profética, né? Aqui no capítulo 16, no versículo 1, Jeremias, no capítulo 16, versículo 1, olha o que diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas nesse lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidade e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa da morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar nesse lugar perante vós e em vossos dias a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e da noiva. Olha só, não só Deus havia privado Jeremias de constituir a família, mas você nota aqui que através dessas palavras, Deus fala através do profeta Jeremias acerca de grande mortandade que iria se assolar sobre a terra de Israel, né? Sobre uma grande calamidade
que haveria de se assolar sobre esse povo, né? E você nota que as notícias aqui não são boas, né? Ele fala aqui, olha, não se dará pão a quem estiver de luto, né? Por causa da morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação. Ou seja, esse era o tipo de mensagem que Deus ele dava, ele proferia através do profeta Jeremias. E talvez por isso o povo que ouvia essas palavras, ele tratasse Jeremias como um profeta de más notícias, como um profeta de notícias que feriam a alma daquele povo. Ou seja, se nós tivéssemos, naquela época de Jeremias, tivéssemos aí redes sociais na época, eu tenho certeza que Jeremias seria alvo das piores postagens possíveis, dos piores memes possíveis, né? Esse homem era zombado, esse homem era escarnecido. Olha o que diz aqui no capítulo 20, no versículo 7, Jeremias, capítulo 20, no versículo 7. Jeremias capítulo 20, versículo 7 diz: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte fosse do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Olha só, era assim verdade. Esse homem, ele era perseguido, ele era escarnecido, exatamente porque ele profetizava acerca da violência, acerca da destruição que o próprio Deus havia já destinado para aquele povo, por causa da frieza da religião que eles profetizavam, que eles se submetiam, por causa da falta de espiritualidade daquele povo, que se deixava levar por uma geração corrupta e não dava ouvidos à palavra de Deus. Esse homem, Jeremias, ele foi preso, ele foi espancado, foi certa vez, inclusive, jogado numa cisterna cheia de lama, né? E tudo isso não pelas mãos dos ímpios, e tudo isso não pelas mãos de pessoas incrédulas, mas pelas mãos do próprio povo amoroso do qual ele proferia a palavra de Deus. O seu próprio povo que não se submetia às duras profecias que o próprio Deus lhes revelava. Ainda hoje é assim. Infelizmente, na igreja, as pessoas não aceitam ouvir a palavra de Deus quando ela é dura, quando ela aflige o coração. As pessoas, elas resistem à exortação que vem de Deus, mesmo que ela seja necessária. Infelizmente, a igreja, ao longo dos anos, não tem sido preparada para ouvir a exortação. Hoje se levantam a todos os dias falsos profetas, falsos pregadores, que enchem o ouvido do povo de Deus de palavras doces, dizendo: olha, você tem direito a tudo que você quiser, olha, você tem direito a todo ouro, toda prata, olha, o Filho de Deus, ele tem direito a morar nas maiores mansões, tem direito ao melhor carro, tem direito ao melhor tudo. E olha, é bem verdade que Deus, muitas vezes, ele derrama a benignidade, fartura, e muitas vezes fartura, prosperidade financeira na vida do seu povo, né? Quando lhe é apraz, quando lhe é necessário, quando isso dignifica ao nome do Senhor. Mas o povo, ele tem que estar preparado para profecias duras, o povo tem que estar preparado para passar por provações grandes, né? Como nós estamos vivendo hoje. Hoje a igreja tem vivido grandes provações, hoje a humanidade inteira tem vivido uma grande tribulação. E nós temos que estar preparados para elas, para todas elas, né? Mas mesmo assim,
mesmo sendo um profeta espancado pelo povo, um profeta que não era bem quisto pelos seus, por aqueles aos quais o próprio Deus lhes enviou, mesmo assim, esse homem, ele se manteve firme no seu ministério, se manteve firme na pregação da palavra, se manteve firme, não abandonou o seu ministério. Só que, contudo, meu irmão amado, esse homem era humano. Esse homem, ele sentia no seu coração o peso desse repúdio. Esse homem, ele sentia na sua couraça, na sua carcaça, no seu corpo, essa fragilidade que é comum da nossa carne humana, por conta dessa perseguição, por conta dessa falta de apoio por parte do seu próprio povo. Muitas vezes o pastor, ele está nessa mesma situação. Às vezes, quando o pastor deveria ser amplamente apoiado pelo seu povo, no momento em que se é necessário tomar decisões duras e muitas vezes impopulares para a congregação, mais necessárias conforme a vontade de Deus, muitas vezes as pessoas se afastam, as pessoas não querem se submeter, muitas vezes a congregação ou parte dela só quer estar próximo ao pastor nos momentos de bonança, nos momentos em que a liderança toma atitudes populares, mas quando a palavra de Deus vem dura, as pessoas começam a se afastar, né? E é exatamente nesse momento em que se consegue, em que se fica nítido enxergar quem são verdadeiramente aqueles que se submetem e os que não, né? Mas o que nós estamos falando aqui é que esse homem, ele se abatia, sim, se abatia no seu coração por tudo aquilo que ele estava sofrendo, por não ter apoio do seu povo, e no momento em que ele profetizava essas palavras, mesmo que sejam duras, né? E aí, em face de toda essa injustiça, Jeremias, ele se volta ao seu Senhor, ele clama a Deus, e aí ele faz uma série de questionamentos a Deus. Eu queria voltar no texto básico, que está lá no capítulo 12, no versículo 1. Jeremias capítulo 12, versículo 1, em que ele diz o seguinte, preste bem atenção: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vive em paz todos os que procedem perfidamente. Parece aqui que Jeremias está questionando com Deus: olha, Senhor, por que os perversos, eles vivem em paz? Por que parece que aqueles que fazem perversidade, parece que está tudo bem com eles? Versículo 2: plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão frutos, tente nos lábios, mas longe do coração. Logicamente, Jeremias está falando aqui daqueles que eram falsos irmãos, daqueles que se diziam espirituais, daqueles que se diziam povo de Deus, mas na verdade agiam de forma pérfida, ou seja, tem Deus nos lábios, são aqueles que dizem Senhor, Senhor, são aqueles que falam de Deus, mas tem Deus longe do coração, não agem em conformidade com a vontade do seu Senhor. No versículo 3 diz: mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro, destina-os para o dia da matança. Aqui Jeremias está pedindo uma disciplina para esse povo. O Senhor não pode. Olha, o Senhor me conhece, o Senhor está vendo que eu tenho sido submisso, que eu tenho falado tudo aquilo que o Senhor me manda dizer, mesmo sob ameaças e juros de morte. Enquanto esses tais, né, que se dizem de Deus, são hipócritas, e não está acontecendo nada com eles, eles não são perseguidos, eles estão vivendo numa boa. Senhor, eu peço a Ti, Pai, lança sobre eles uma disciplina, arranca-os como ovelhas para o matadouro. Aqui no versículo 4 diz: até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Olha, meu irmão, você já fez esses mesmos questionamentos
que Jeremias fez aqui a Deus? Você já chegou a se dirigir para Deus e dizer assim: Senhor, olha para a minha vida, Senhor, olha o que eu tenho feito, olha como eu tenho sido reverente a Ti, e o que eu recebo em troca? Recebo só injustiça. As pessoas, elas não demonstram empatia por aquilo que eu tenho feito, muito pelo contrário, se voltam contra mim, todos me abandonaram, as pessoas estão me subjugando, né? As pessoas quando olham para mim, ao invés de me apoiar, eles zombam de mim. Quantas vezes eu já fui preso, Senhor? Olha, Pai, enquanto esses tais que dizem-se de Deus, parece que tudo que eles plantam dão fruto. Não está acontecendo nada com eles. Não tem disciplina para esse povo, né? Será que você já se fez essa pergunta? Será que você já fez essa pergunta para Deus, né? Por que o perverso e o mal, parece que com eles vai tudo bem, e os filhos de Deus, aqueles que se submetem à palavra, parece que sofrem? Será que o Senhor não está vendo que a sociedade e a natureza sofrem na mão dessa gente que se diz de Deus, dessa gente que diz que tem a palavra de Deus nos lábios, mas que na verdade são hipócritas, são mentirosos, né? Senhor, quando é que vai vir o teu juízo? Senhor, quando é que o Senhor vai lançar, né, a tua mão sobre esse povo? Será que você também já não se fez essa pergunta, né? Olha, mas o ponto alto dessa passagem aqui, desse capítulo 12 de Jeremias, não é exatamente a queixa do profeta contra Deus. Mas o ponto alto, na verdade, é a resposta que Deus traz a esse profeta. Aqui no capítulo 12, no versículo 5, diz, Deus dizendo a Jeremias: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? O que Deus está dizendo com isso? Olha, Jeremias, se você se cansa quando você corre com homens a pé, ou seja, que estão em pé de igualdade contigo, como é que você vai fazer quando você correr contra aqueles que vão a cavalo, né? Que vão correr muito mais do que você? Como é que você vai competir contra aqueles que são muito mais fortes que você, né? Contra aqueles que são muito mais poderosos? Se você já está reclamando em estar competindo com pessoas que estão ali junto de ti, que estão andando junto de ti, imagine quando você estiver, né, ao lado, quando você estiver competindo com pessoas muito mais fortes que você. Se você já está querendo desistir contra alguém que tem tanta força quanto você tem, né? E quando vierem aqueles que são muito mais fortes que você? É isso que a palavra do Senhor está dizendo para Jeremias. Olha, meu irmão, Deus está dizendo: se você se atemoriza quando as coisas não estão tão ruins assim, imagine como é que você vai reagir quando a situação estiver feia de verdade, quando a situação estiver realmente difícil. Olha, porque tem muita gente que só sabe viver quando a vida está numa boa. Ah, se eu tenho um emprego, se eu tenho tudo de bom, se as minhas necessidades estão sendo satisfeitas, para mim está ótimo. Agora, se eu perder um emprego, ah, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Não pode. Olha, eu não fiz. O que é que eu fiz para merecer isso? Porque perdeu o emprego. Imagine se submetesse sobre essa pessoa uma calamidade, como aconteceu, por exemplo, com Jó. Jó não perdeu só o emprego, Jó perdeu a casa, a família, perdeu todos os bens, perdeu a saúde, foi morar, né, no exílio, né, longe de todo mundo, né, como um animal, como um bicho, né.
As pessoas, na verdade, elas murmuram com muita facilidade. E é isso que Deus está falando. Será que isso não se aplica à nossa realidade hoje? Será que isso não se aplica a nós nesses dias atuais, nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo? Olha, se nós já estamos reclamando porque temos casa, comida e roupa lavada, mas só porque nós estamos isolados dentro da nossa casa, imagine quando nós estivermos no pico dessa pandemia. As pessoas estão morrendo, né? Imagine quando a mortandade chegar nas proximidades da tua casa, chegar na tua família. Né? Imagine quando chegarem, né, a crise, né, a crise braba, né? Quando a crise que vier, que for advinda, que for consequência dessa pandemia, imagine quando ela estiver no seu auge. Se você já está reclamando agora, só porque você está tendo que ficar isolado dentro de casa, imagine quando o pior acontecer. Olha, meu irmão, talvez você esteja me ouvindo aqui e esteja olhando para mim da mesma maneira como as pessoas olharam para o profeta Jeremias. Poxa vida, esse pastor, ele veio aqui para trazer más notícias. Não quero ouvir, eu vou desligar essa live aqui agora mesmo. Não. Olha, meu irmão, na realidade, Deus está falando contigo hoje, nessa noite, dizendo que Deus nos propôs um desafio, um grande desafio. E seja forte, não é hora de baixar a cabeça, muito pelo contrário. E Deus está dizendo, seja forte. Mas seja forte por quê? Seja forte para quê? Ou como nós devemos ser fortes? É isso que Deus está falando contigo hoje. Primeiramente, por que eu devo ser forte? Qual é o motivo pelo qual eu devo ser forte nos momentos mais difíceis, ou eu devo me manter forte? Olha, meu irmão, eu devo ser forte porque desafios maiores ainda virão. Aquilo que eu estou passando hoje é nada, é o mínimo. Tudo isso que nós estamos vivendo é apenas uma preparação para desafios maiores que ainda estão por vir. Respire fundo, meu irmão, e enfrente o que vier. Renove as suas forças. É isso que Deus está falando para você, meu irmão, amada igreja do Senhor. Quando Deus, Ele nos desafia, tenha isso em mente no teu coração. Quando Deus, Ele nos desafia, Ele também nos capacita. Todas as vezes que Deus te desafia a maiores e superiores tempestades, Ele te desafia também para enfrentá-las. Ele também te capacita para enfrentar cada uma dessas tempestades. Eu queria que você, inclusive, voltasse aqui no capítulo 1 de Jeremias e olha a chamada de Jeremias, como tem algo importante a nos dizer hoje. Jeremias capítulo 1, no versículo 6, diz o seguinte: Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E de fato Jeremias era uma criança, Jeremias era um pré-adolescente, né? Versículo 7, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? É hora de ser forte, meu irmão. É hora de você colocar a tua fé em prática. Nós falamos o porquê, né? Por que é que eu devo ser forte? Mas para quê? Para que eu devo ser forte? Olha, meu irmão, nós devemos ser fortes, principalmente para compartilhar essa força com outras pessoas. Deus te colocou nesse mundo, Deus te revelou essa palavra para que você seja forte e para que essa tua fortaleza possa também
fortificar, que essa tua fortaleza possa também ser revigorante para outras pessoas. Jeremias, ele tinha um propósito como profeta de Deus de quebrantar o coração de pessoas extremamente duras, de pessoas extremamente reticentes à palavra de Deus. E esse homem, sendo forte, mesmo em meio à tribulação, ele estaria passando através da sua própria vida uma mensagem, ele estaria compartilhando uma mensagem de força com pessoas que necessitavam, com pessoas que precisavam de arrependimento, com pessoas que necessitavam quebrantar os seus corações. Meu irmão amado, minha irmã em Cristo, você precisa ser forte, e você precisa ser forte para fortalecer aqueles que estão perto de ti. Você precisa ser forte para fortalecer a tua esposa, marido. Esposa, você precisa ser forte para fortalecer o teu marido. Marido, esposa, vocês precisam ser fortes para serem pastores dos teus filhos. Já está mais do que na hora de você ser pastor dos teus filhos. Ou será que você deixa os teus filhos largados como ovelhas sem pastor, fazendo aquilo que eles querem, ou deixa seus filhos serem orientados por youtubers, né? Pela televisão, por fanáticos, né? Religiosos, ou pessoas que estão influenciadores desse mundo? Está na hora de você ser o pastor dos teus filhos, para encorajar, né, as pessoas que precisam de você. Você precisa ser forte para encorajar as pessoas que estão no grupo de risco em meio a essa pandemia. Tem gente que está desesperada, tem gente aí que está sofrendo, imaginando que a qualquer momento pode morrer. Olha, meu vizinho morreu. Olha, o filho da amiga do meu parente morreu também. Será que essa doença, será que a morte vai chegar na minha casa? É preciso que você seja forte para orientar, para encorajar essas pessoas, que Deus está no controle da vida delas também. Essas pessoas, elas precisam de empatia, essas pessoas precisam de alguém que se coloque no lugar delas e diga: olha, eu estou aqui para te trazer uma palavra, Deus está no controle de todas as coisas, Deus não vai te abandonar. É preciso que você seja forte para passar essa força, para compartilhar essa força para aqueles que necessitam. Você precisa ser forte, meu irmão, para ajudar aqueles que são mais frágeis do que você, para aqueles que estão passando por momentos de maior necessidade, e não só necessidade espiritual, pessoas que estão frágeis espiritualmente, mas pessoas que estão também passando por necessidades materiais. Será que você já se deu o trabalho de ligar para o teu irmão que está sem emprego e perguntar para ele: olha, o que você está precisando? Você está necessitando de alguma coisa? Olha, o pouco que eu tenho, eu posso te ajudar. Eu sei que a situação está difícil para todo mundo, mas não há nada que Deus não possa multiplicar em nossas vidas para que nós não possamos exercer a empatia e ajudar o irmão que está necessitado. Isso é ser forte para ajudar aqueles que estão mais frágeis nesse momento. Você pode ser forte, né? Homem, mulher, jovem, né? E todos, cada um de nós precisa ser forte para defender uns aos outros, para ajudar, para compartilhar uns com os outros, porque nós dependemos uns dos outros. Se eu cuido do outro, se eu cuido do irmão, eu também estou cuidando de mim mesmo. Se eu não cuido do meu irmão, também estou sendo prejudicado, porque somos um só corpo, né? Tem muita gente que tem criticado a igreja pelo fato da igreja estar se isolando, pelo fato da igreja ela se submeter a esse isolamento imposto pelo governo estadual. Ah, mas cadê a fé, né? Pastor não tem fé, bota todo mundo na igreja, a fé vai nos curar, a fé vai fazer com que esse vírus se afaste dos nossos irmãos. Olha, nós como membros da Igreja de Cristo, nós temos que ser sábios para cuidar uns dos outros. O fato de nós estarmos transmitindo um culto
online e manter as pessoas em casa é uma providência, é uma atitude que a igreja está tomando para cuidar dos irmãos, para evitar, né, que esse perigo que está assolando toda a terra, que ele possa chegar na tua casa. Nós estamos cuidando uns dos outros. Isso é uma medida protetiva, né? É preciso que nós sejamos fortes. A igreja está sofrendo com isso? Claro que está. A igreja está padecendo com esse isolamento e muito. Mas é preciso que nesse momento nós sejamos fortes para cuidar uns dos outros. E por último, como nós devemos ser fortes, né? Já falamos o porquê, né? Já falamos o para quê e como. Como nós devemos ser fortes? De que maneira nós devemos ser fortes, né? Ser forte é como a ilustração de uma academia. Eu me lembro que há vários anos atrás, quando eu fui pela primeira vez numa academia, eu achava que podia pegar os pesos mais pesados. Cheguei lá e disse assim, coloca logo aqui 10 quilos de cada lado aqui, eu vou pegar com um braço só. E o profissional, né, o profissional de educação física, ele chegou para mim e disse assim, não, calma, calma, você vai começar com esse peso aqui levinho, né, você vai ver que você não vai fazer tanto esforço, mas ao longo dos dias você vai aumentando o peso. Isso vai fazer com que você possa todos os dias gradualmente aumentar o teu peso, sem te machucar, sem te ferir, e proporcionar que você tenha uma evolução contínua. Eu via muita gente na academia que pegava um peso muito grande num dia, né? Vou pegar e pegava o peso maior que ele conseguia e passava o resto da semana toda sem ir para academia, porque estava todo dolorido, com o corpo todo dolorido. Quer dizer, a pessoa ela tentou suportar um peso que ela não estava preparada, e por conta disso, ela não pôde, ao longo do restante dos dias, continuar a sua evolução. Você está entendendo o que eu estou falando? A cada dia nós pegamos um pouco mais pesado. A cada dia Deus nos coloca um peso ainda maior para nós carregarmos, né? E aí, o que acontece é que o peso que antes parecia pesado, passa a se tornar leve, né? Ao final da semana, aquele peso que eu comecei a pegar na segunda-feira parecia uma pena, parecia uma pluma, estava leve, né? Mas tudo isso tem o seu tempo, tem uma sequência, tem uma evolução natural. Você só vai ficar mais forte espiritualmente se você alicerçar a tua fé dia após dia, se exercitando espiritualmente diariamente. Olha o que diz aqui em 1 de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8. Vamos lá. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Olha, meu irmão, Deus está falando contigo hoje, nessa noite. Reserve um tempo do teu dia, aproveite esse isolamento, né, para aprofundar os teus alicerces espirituais, né? A Bíblia, ela é um livro fabuloso, ela é um livro espiritual, né, como não há outro igual. A Bíblia, ela te ensina a lidar com pessoas. Olha, meu irmão, eu, ao longo da minha vida pessoal, profissional, eu aprendi a lidar muito com pessoas, mas nada me ensinou a entender mais a mente, o coração das pessoas como a Bíblia Sagrada. A Bíblia lhe ensina a lidar com as pessoas, e não com arrogância, e não com prepotência, como aqueles que têm uma sabedoria, né, maior do que a outra. Muito pelo contrário, né? A sabedoria está exatamente no contrário. A sabedoria está em você ser humilde e se colocar no lugar do outro, em ter empatia para compreender a necessidade do outro e assim poder ajudar a pessoa
da melhor forma possível. Reserve tempo na tua vida para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, Colossenses, capítulo 3, versículo 16, olha só, diz assim a palavra do Senhor: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha, meu irmão, e a palavra do Senhor diz que habite em nós ricamente a palavra de Deus, né? Com louvando, com salmos, hinos, cânticos, com gratidão em nossos corações. A oração, inclusive, ela também faz parte desse exercício de fé. É triste nós vermos que muitas pessoas que estão na igreja são pessoas que parece que não têm intimidade para falar com Deus. Às vezes a gente chama uma pessoa para fazer uma oração e a pessoa ela gagueja, ela tem vergonha, ela não sabe se expressar para com Deus, e isso é algo que denota a fragilidade espiritual, né? Então, a oração também faz parte desse exercício de fé. Ore, meu irmão. Aproveite esse momento também para exercitar a tua oração. Ore pelos teus irmãos, ore pela igreja, ore pelos menos favorecidos. Ser forte, meu amado, em tempos difíceis, exige muito mais esforço do que ser forte nos dias habituais. E eu queria terminar com um texto que está em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha só. Diz assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, meu irmão, vamos vencer esses dias maus. Pode ter certeza disso. Mas nós temos que sermos fortes. Nós temos que demonstrar a força que vem de Deus, que está nos nossos corações. Se nós murmuramos no momento em que nós estamos passando por momentos não tão maus, imagine quando vierem os momentos difíceis, e eles virão. E estejam preparados para ele. Medite na palavra do Senhor, cresça na graça e no conhecimento de Deus, ore. Seja um homem e uma mulher espiritual, para que Deus te capacite, para que Deus te dê fortaleza, em nome de Jesus. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração contigo. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, leve o teu pensamento ao alto e diga: Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Deus bendito, nós te somos gratos por essa palavra, Senhor. Essa palavra que tem nos tornado homens, mulheres mais fortes. Essa palavra, Senhor, que ao contrário dos falsos profetas, que preparam o povo somente para o que é bom, que preparam o povo somente para a abundância, para a riqueza, e que frustram as esperanças desse mesmo povo. Mas essa palavra, na verdade, nos prepara também para os dias de luta, nos prepara para os dias de guerra, nos prepara para o dia em que nós competiremos contra inimigos muito mais fortes do que nós, e a nossa segurança, Senhor, deve estar sempre em Ti, a nossa segurança deve estar sempre no Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos governa, que nos faz resistir ao mal, que nos dá a capacidade para concorrer com os inimigos, por maiores que eles sejam. Senhor, nós sabemos que somos vitoriosos, mas nós te pedimos em nome de Jesus, que Tu nos faça homens e mulheres mais fortes, que Tu nos faça homens e mulheres dignos de Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Glórias a Deus.
E eu queria que nesse momento, meu irmão amado, irmã em Cristo, você louvasse comigo. Eu gostaria que nesse instante você louvasse ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos dado nessa noite, de o adorar, de o exaltar, de fazer com que através de nossa boca flua o mais perfeito louvor, de que Ele nos torne não pessoas acostumadas ou cristãos mimados, acostumados somente com aquilo que é bom, mas sim verdadeiros guerreiros de Cristo. É isso que nós somos. Homens e mulheres acostumados à luta, homens e mulheres acostumados a carregar nos seus braços o peso desse mundo enfermo, mas sabedores que em tudo isso somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Meu Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que os meus planos sempre estejam conectados com os teus. Perdoou os meus pecados, veio me santificar, que a pureza de tua glória venha em me habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meus pensamentos ao dormir ou acordar. Dai-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus.
Obrigado, abençoado. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, e eu queria, antes de nós terminarmos, eu queria pedir a você que tem acompanhado as nossas transmissões, que, por favor, eu sei que a situação é bastante difícil para todos, mas seja forte. Seja forte porque a situação exige que nós sejamos fortes. Seja forte para socorrer o irmão necessitado. Seja forte para socorrer a igreja que passa extremas necessidades nesse momento. Hoje é dia 26 e nós estamos ainda pendentes de arcar com valor referente ao horário que nós mantemos na rádio AM Metropolitana 930, aonde nós mantemos um programa diário, um programa semanal de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã, o programa A Verdade que Liberta. E a Igreja Cristo é Vida, aqui de Fortaleza, ela mantém esse programa através dos dízimos e das ofertas generosas dos irmãos. Infelizmente, se nós continuarmos nessa situação, se a situação continuar dessa maneira, eu sei, as pessoas elas estão tendo necessidades e a igreja ela não pode socorrer as necessidades de muitos e depende dos dízimos, das ofertas para se manter. Infelizmente, nós teremos que cancelar esse programa, talvez momentaneamente, não sei. Mas o fato é que nós dependemos das ofertas e dos dízimos para que a obra do Senhor ela seja mantida. Esse mês nós conseguimos a duras penas pagar o aluguel desse templo, né? A igreja de Recife, a igreja de Parnamirim também tem passado sérias dificuldades, mas nessa próxima semana nós temos mais esse compromisso. Então eu peço a você, meu irmão amado, você, minha irmã em Cristo, que se você puder ajudar transferindo algum valor para as contas da Caixa, por favor, faça. Se você não tiver como transferir, nem tiver como se dirigir a uma agência da Caixa Econômica para fazer essas transferências, você pode vir aqui na igreja, na nossa sede em Fortaleza, ou em Recife, ou em Natal, nos dias e horários tradicionais dos cultos, e levar a tua oferta, né? Apesar da igreja estar fechada, está funcionando somente para que nós possamos fazer essas gravações, essas transmissões, mas nós estaremos também, né, recebendo o teu dízimo, recebendo a tua oferta, se assim você achar melhor, achar mais conveniente, mais cômodo. Mas o importante é que a obra do Senhor, ela não pode parar. E eu, aproveitando o ensejo, falando sobre o programa de rádio, compartilhe o programa de rádio. Você pode acessar o programa de rádio da AM 930 Metropolitana de qualquer lugar do Brasil, não só da região metropolitana de Fortaleza. Basta que você acesse no teu aplicativo de rádio, né? Busque lá AM 930 Metropolitana, ou no Google AM 930 Metropolitana, e você certamente vai encontrar um link que vai lhe levar até a rádio, e que você vai poder ouvir diretamente da internet. O nosso programa ele é todos os dias de segunda a sexta, de 9 às 10 da manhã, e você pode, né, compartilhar também, você pode convidar quem você quiser para ouvir o programa A Verdade que Liberta. Amém? Nós estaremos aqui novamente reunidos na próxima terça-feira, às 19 horas, para a honra e para a glória do Senhor. Queria desejar um forte abraço a todos os irmãos, um beijo, né, e uma semana de vitória para todos vocês, abençoados em nome de Jesus. Amém. Pode fechar.